Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai dar continuidade aos exercícios de fração como probabilidade. Vamos para aquele esquema. Você dá uma lida nessa questão número 1, dá uma pausa, tenta fazer e já já a gente vem com a resposta. Boa sorte! Bem, vamos à solução? Essa questão caiu no Enem e ela era uma questão de porcentagem que eu meio que adaptei para a probabilidade. Tá? Dei uma enxugada nela e por isso que está Enem adaptada. Então vamos lá. A escolaridade dos jogadores de futebol nos grandes centros é maior do que se imagina, como mostra a pesquisa abaixo, realizada com os jogadores profissionais dos 4 principais clubes de futebol no Rio de Janeiro. De acordo com esses dados, se escolhermos ao acaso um jogador sondado nessa pesquisa que tenha concluído o ensino médio, é aproximadamente... Bem, então vamos lá. Mesmo esquema, né? Probabilidade para a gente é uma fração. Em cima, número de casos favoráveis. Embaixo, número total de casos. Bem, o que seria o número total de casos? O número total de casos eu estou escolhendo um jogador que fez parte da pesquisa, né? Então, o espaço amostral, né, o que a gente chama de número total de casos, é a quantidade total de jogadores que participaram da pesquisa. Bem, aqui o gráfico me informa que 14 jogadores têm um fundamental incompleto, 16 têm um fundamental, 14 têm médio incompleto, 54 têm médio completo, ou seja, tem o ensino médio, e 14 têm o superior incompleto. Então, o meu espaço amostral é achar a quantidade total de jogadores, que é só somar esses números. Bem, então o meu espaço amostral, ou seja, o meu número total de casos é 14 mais 16, que dá 30. 30 mais 14 dá 44. 44 mais 54, né? 44 mais 54 dá 99. E 99 mais 14 dá 112. Bem, então o meu número total de casos é o número total de jogadores. Tem 112 jogadores entrevistados. Ok. E o que é o meu caso favorável? O meu caso favorável é que o jogador que eu escolhi tenha concluído o ensino médio. Bem, se você cometer um deslize, você vai escolher só o 54. Vai colocar o 54 aqui e vai marcar uma das opções que vai estar ali, que é um distrator, que a gente já tinha comentado em aulas anteriores. Mas o que é uma pessoa que completou o ensino médio? São só essas 54? Não. Essas 14 aqui, se elas têm o superior incompleto, já subentende-se que elas completaram o ensino médio, senão elas não poderiam fazer o ensino superior, né? Então, o meu número total de casos possíveis é de 54 mais 14, que dá 68. Então, a probabilidade de eu escolher um jogador desses que foi pesquisado e esse jogador tenha concluído o ensino médio é de 68 em 112. Bem, 68, né, dividido por 112, fazer essa conta direto. 68 dividido por 112, olha só, se fosse 68 sobre 100, daria 68%. Mas é 68 sobre um número maior que 100. Então vai dar um número menor que 68. Então essa probabilidade é de aproximadamente 60%. Letra D de dado. Bem, vamos para o próximo exercício? Mais uma questão do Enem, tá? Agora não envolvendo gráfico e probabilidade, mas sim envolvendo a leitura de uma tabela e a probabilidade. Então, dá uma lida, aperta pausa, tenta resolver e, se você não quiser, acompanha logo a solução. Vamos lá? Todo o país passa pela primeira fase da campanha de vacinação contra a gripe suína H1N1. Essa questão é de 2011, está bem no contexto da época, né?
Segundo um médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, de São Paulo, a imunização deve mudar no país a história da epidemia. Com a vacina, de acordo com ele, o Brasil tem a chance de barrar uma tendência de crescimento da doença, que já matou 17 mil no mundo. A tabela apresenta dados específicos de um único posto de vacinação. Então está aqui a tabela. Vamos logo ao comando, vamos à pergunta, porque a pergunta é a mais importante do problema, né? Ela que eu tenho que responder. Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, a probabilidade dela ser portadora de doença crônica é... Bem, então vamos lá. Vamos resolver lá no outro quadro. Já sabemos que probabilidade é uma fração. O denominador é o número total de casos, o numerador é o número de casos favoráveis. Vamos voltar na tabela para tentar descobrir o que é o total de casos. Então vamos lá. Escolhendo-se aleatória uma pessoa atendida nesse posto de saúde. Então aqui está o posto de vacinação, estão dados só desse posto. Quantas pessoas foram atendidas nesse posto? É o meu total de casos. É só somar esses valores. Bem, aqui eu tenho 80, aqui eu tenho 120. Então, o número total de pessoas é de 200. O número total de pessoas é de 200. Tá, então já sei o meu denominador. O meu denominador é 200. Agora vamos ver o numerador. O numerador não é o número de casos favoráveis? O que é o caso favorável para mim? É se a pessoa é portadora de doença crônica. Ora, quantas pessoas foram se vacinar nesse período por ser portadora de doença crônica? 22. Então, o meu número de portadores de doença crônica que se vacinaram nesse posto é de 22. Então, a fração é 22 sobre 200. Né? Vamos voltar para lá. Então, eu tenho 22 casos favoráveis num total de 200 casos. Bem, vamos simplificar essa fração. 11 sobre 100 é igual a 11%. Então, o gabarito dessa questão é letra C, 11%. Bem, eu quero chamar a atenção a alguns detalhes que a gente pode dizer que foram equívocos cometidos pelo elaborador, pelo revisor dessa questão aí no Enem de 2011, é que a gente tem que levar, para a gente resolver a questão, né, para a gente resolver ela com tranquilidade, a gente tem que levar em consideração que dessas 200 pessoas, ninguém tomou 2 vacinas, ninguém foi em 2 períodos diferentes tomar a mesma vacina. Vamos estar supondo que foram 200 pessoas e foram 200 vacinas. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa com mais de 60 anos e tenho uma doença crônica, eu poderia ir nos 2 dias, né? Se eu sou um trabalhador de saúde ou um indígena que tivesse mais de 60 anos, eu também poderia ir nos 2 dias. Se eu sou um indígena que sou portador de uma doença crônica, também posso ir nesses 2 períodos. Ou seja, a questão não se preocupa em trabalhar com essas interseções. Tá? Mas fica subentendido, né, quando a gente observa essa tabela que ele divide em dias de vacinação. Então a gente encara, né, que cada pessoa só foi um único dia. Cada uma dessas 200 pessoas foi um único dia. Ok? Fiquem atentos também para os distratores. Se você faz escolhas erradas, você marca ou A, ou B, ou D, ou E. Ok? Bem, obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham acertado essas 2 questões do Enem e até a próxima.